Graça e paz, boa noite aos irmãos. Tiaguinho, Deus abençoe. Gente, vamos compartilhar uma palavra com vocês a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. E espero no Espírito Santo que Ele faça tudo o que tem proposto no coração dEle mesmo para nós nessa noite, amém? Amém? Atos capítulo 4, versículo 20. Todo mundo achou aí? Já está aí na tela também, né? Na minha versão diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Repete esse versículo aí em nome de Jesus, vai. 1, 2, 3. Porque e ouvido. Eu estou achando que os irmãos de cá repetiram melhor. Repete aí para eles verem que é melhor aqui. Vai, fala aí. Porque vocês vão deixar ele ganhar, é? Repete agora vocês aí, vai. Porque com força daquilo que temos. Feche os seus olhos aí. Espírito Santo, nada te surpreende. O Senhor já sabia que estaríamos aqui nesta noite, cada um de nós juntamente contigo. Então vem nesta noite cumprir o que está no teu coração, o teu propósito para esse tempo e para esta hora. Que o Senhor nos leve pelo caminho de aprendizado da tua palavra para crescer nas experiências contigo, para que possamos ser fiéis testemunhas daquilo que temos visto e temos ouvido do Senhor. Em nome de Jesus, você diz? Amém. Irmãos, existem duas formas de você contar uma história. Você pode contar uma história porque você leu, ou você pode contar uma história porque você viveu. Não é assim? Quando você vive a história, você é uma testemunha. Nós somos chamados pelo Senhor a ser testemunhas de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá no versículo 8, a profecia, a palavra de Deus diz o que? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nossa chamada é de ser testemunha. Fale para o seu irmão assim: você foi chamado a ser uma testemunha de Cristo. Esse testemunho começa quando fala em Jerusalém e vai ampliando aquela área de influência. É Jerusalém, depois é a Judéia, depois é Samaria e depois parte para os confins da terra. Eu não sei quantos de vocês pisarão em outras nações, mas eu profetizo que muitos aqui pisarão em nome de Jesus. E aí, quando você extrapolar as fronteiras brasileiras, Deus estará dando a você uma influência além das fronteiras, ou seja, para as nações da terra. Mas enquanto você não pisa as nações, você pode pisar a casa do seu vizinho, você pode pisar ali a sala de aula da sua escola, da sua faculdade, você pode pisar uma repartição do seu trabalho, e ali você ser testemunha de Cristo aonde Ele te colocou, amém? Aonde Ele te plantou. Existem muitos lugares que os pastores nunca chegarão e vocês vão chegar. Por isso Deus colocou cada um de vocês lá nesse local. Uma vez foi feita uma pesquisa pelo pastor Luciano Subirá no site dele, orvalho.com, perguntando às pessoas: quem foi que trouxe você até Jesus? Ou seja, como foi a sua experiência de conversão? O que foi que fez você conhecer Jesus? E a maioria esmagadora das respostas na pesquisa não tinham sido através do pastor. Tinha sido, por incrível que pareça, através de um amigo. Porque quando você tem um amigo, você confia nele, é ou não é verdade? Muitas pessoas nunca entrarão numa igreja, mas vão entrar na tua casa. Muitas pessoas nunca por espontânea livre vontade, nunca vão pisar aqui num dia de culto. Mas quando você chama para ir na tua casa tomar um café, beber uma água, jogar um videogame, os adolescentes, não sei, ela vai. Assistir um futebol junto, ela vai. Cadê? Comeu feijão, né? Cadê tu aí que eu não estou te vendo? Ali, comeu feijão meio-dia, né? Vai na casa. Por quê? Porque a amizade traz essa proximidade. Então,
saiba que você tem muito mais força para trazer alguém para Jesus do que até mesmo o próprio pastor, a pastora. Porque no teu raio de influência tem pessoas que Jesus colocou que a gente nunca vai conseguir alcançar, mas Jesus quer que você alcance. Fala para o teu irmão assim: você é testemunha de Cristo. Então, irmão, agora veja, a gente pode contar a história porque a gente leu, ou pode contar a história porque a gente viveu. Semana passada eu vi a notícia de que uma sobrevivente do Holocausto, da época em que os judeus haviam sido perseguidos lá pelo homem do bigodinho, né? Que na internet não pode nem ficar falando o nome dele. Mas quando houve essa perseguição ali pela Segunda Guerra Mundial e se dizimou 6 milhões de judeus, essa senhora sobreviveu. Infelizmente, a vida dela foi ceifada. Semana passada descobriu-se que ela, com 90 anos, sobrevivente do Holocausto, foi uma das vítimas desse conflito que está acontecendo lá entre Israel e Hamas. Então, os terroristas do Hamas mataram essa mulher, sobrevivente do Holocausto. O que é que eu quero dizer com isso? A gente sabe do Holocausto porque lê em histórias, nos livros e nas aulas de história. Mas essa senhora sabia porque havia vivido aquela época. E quando morre alguém que viveu aquela experiência e aquela época, a gente só pode contar com os relatos dos livros. E, irmão, se alguém deturpar o livro, o fato, o relato real se perde. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero chegar onde com isso aqui com você? Nós temos que viver experiências com Deus. Diga para o seu irmão assim: você precisa ter experiências com Deus. E eu quero falar nessa noite com você sobre o poder de uma experiência. Porque quando você experimenta Deus, você vai falar daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. Quando você experimenta Deus, você não vai ficar falando daquilo que você ouviu alguém contar. Você também tem a sua história com Deus. Você também tem a sua experiência com Ele. Você também tem marcas em sua vida que mostram que você realmente é uma testemunha. Então estamos todos aqui agora dentro da igreja. E se ali na esquina, cruzamento Maria Quitéria, ali com aquela rua do Mercantil Rodrigues, né? Mercantil Rodrigues, Maria Quitéria ali, que é a rua do Dom Pedro. Se estamos aqui agora no culto, e agora, 8h30 da noite, se acontece um acidente ali, né? Nenhum de nós aqui pode ser chamado como testemunha, você concorda? Porque nós não estávamos lá. Nós vamos ouvir a história de quem viu e de quem ouviu. Você percebe que se você não viver experiências com Deus, você vai só ficar contando experiências dos outros. Você vai contar o que você viu o irmão falar, o que você viu alguém dizer, mas você ainda não tem a sua vivência com Deus. É tipo Jacó, que quando ele sai da casa do seu pai Isaac e vai para a casa de Labão, seu tio, ele ainda não tinha experiência com Deus. E ele sai chamando a si mesmo Jacó. E ele deita ali com um travesseiro de pedra. Ele tem a primeira experiência com Deus. Ele vê o céu aberto, ele vê uma escada, ele vê anjos subindo e descendo, e ele vê alguém sentado no trono no topo daquela escada. Ele faz uma aliança com Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E se o Senhor me abençoar, e ele faz aquela aliança, e se o Senhor for comigo e me guardar no caminho e me trouxer de volta abençoado, eu te darei o dízimo de tudo. Ele faz uma aliança com Deus. Ali é a primeira experiência dele. Mas ele ainda continua se chamando Jacó. Agora, quando ele se refere a Deus como sendo o Deus do seu pai e o Deus do seu avô. Você já viu essa expressão na Bíblia? O Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaac. Quem já leu isso? Ele fala assim, né? Por quê? Quando eu digo o Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaac, ele ainda não é o meu Deus, porque eu ainda não tive uma experiência que marcou a minha vida com ele. Mas, no momento em que ele está no Peniel, e ele tem aquela luta da noite para o dia, madrugada com o anjo,
E de lá saiu aquela música que a gente canta, né? Jacó segurou o anjo. Cadê o pandeiro, né? E não quis soltar. Então, ali naquela luta, quando o anjo toca na coxa de Jacó, e ali Jacó é marcado fisicamente, para que ele nunca mais esquecesse da marca na sua alma, de uma experiência com Deus. Então ali ele passa a dizer que agora não era mais o Deus de Abraão, Isaque não era mais o Deus de meu pai Abraão, meu pai Isaque. Agora ele diz o Deus de Israel. Ele já se chamava meu Deus. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus. Fala para o seu irmão assim: você tem que viver experiências com Deus. Aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro está dizendo, e os discípulos também, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. O que é que você tem visto e tem ouvido? Você tem visto e ouvido as pessoas contarem as suas histórias com Deus? Ou você também já está tendo as suas histórias com Deus? Sabe como é que uma criança aprende as coisas quando é pequenininha? A primeira forma de aprendizado que nós temos quando criança, quando pequenininho assim, é através das nossas, dos nossos, visão, audição, isso é o que mesmo? Fugiu a palavra agora. Sentidos do corpo, exatamente. É bom assim quando a igreja é inteligente, vai ajudando a gente, né? Então, os sentidos, o aprendizado no início, ele vem através dos sentidos. Então, se uma criança toca em algo que é quente, ela vai sentir que queima, então ela não põe mais a mão. E se ela pega em algo e é áspero, ela vai sentir que aquela superfície arranha, não é lisa, como o rosto da mãe, um exemplo. Como a pele da própria criança. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Deus tem uma pedagogia para gerar experiências em minha vida e na sua vida. E a maneira de Deus fazer não é diferente da maneira que nós aprendemos as coisas quando criança. Porque primeiro vem a experiência, para depois vir a instrução. Fala aí comigo, primeiro vem a experiência e depois vem a instrução. De nada adianta eu chegar para uma criança e falar, não faça, não faça, não faça. Ela vai parar de fazer quando ela vê que machucou. Não é assim? Não é assim, gente? A gente tenta minimizar, né? Para não machucar tanto. Mas ela vai ser teimosa um pouquinho, porque é da natureza humana viver a experiência primeiro. Primeiro a experiência, depois a instrução. A instrução, se ela é dada antes da experiência, a pessoa entra aqui e sai aqui. Você conhece alguém assim? Talvez seja você mesmo, viu? Talvez Deus fala com você alguma coisa e você não está dando ouvido. Por quê? Essa é a forma de aprendizado mais básica, irmão. É você primeiro vivenciar uma experiência e daquela experiência você extrair informações que vão ser instrutivas para você. Então Deus ainda continua assim, trabalhando em nossas vidas. Deus ele gera primeiro experiência em nós. Se o Senhor vier para mim e para você apenas com informação e com conhecimento, isso não muda a nossa vida. Mas Ele marca a nossa vida com experiência com Ele, amém? E depois da experiência vem a sua instrução. O Espírito Santo te direciona. Pastor, dá exemplo disso aí dentro da Bíblia. Você lembra de Moisés? Cantamos a música aqui, né? Atraído pela tua presença. Moisés teve uma experiência com Deus na sarça, que queimava e não se consumia. Moisés não recebeu de Deus primeiro uma palavra instrutiva dizendo, vai ao Egito, liberta o meu povo. Não, de nada adiantaria Deus dar instrução para Moisés, sem marcar ele com uma experiência. Então Deus se revela na sarça, queimando e não se consumindo, para depois dar o chamado e dizer, agora vai, liberta o meu povo. Porque primeiro é a experiência e depois é a instrução. Você está entendendo? Apóstolo Paulo a mesma coisa. Vem perseguindo os discípulos, querendo matá-los. E ao meio-dia no caminho da estrada de Damasco, ele vê uma luz mais forte do que a luz do sol. E ali ele cai ao chão.
E ali ele fica cego, ele escuta a voz de Jesus falando com ele. Primeiro veio a experiência, depois ele passa 3 dias em jejum, e orando, jejuando, o Senhor manda Ananias ir lá, colocar as mãos sobre ele, restaurar a visão, e aí vem a instrução. Você é para mim um vaso escolhido, você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E aí Paulo recebe a instrução. Então, irmão, a mesma coisa Deus faz comigo, com você, é como a criança. Você vai instruir primeiro, ela fica teimosa e não obedece, até que ela viva a experiência. Quem já dirigiu aqui, quem dirige o carro, já dirigiu o carro automático aqui? Pronto. Eu só dirigi o carro normal, né? Nunca tinha dirigido automático. Aí, um dia eu estava no encontro com Deus de uma igreja amiga nossa aqui. Fui ajudar um pastor que pediu socorro. E aí ele chegou e falou para mim: leva meu carro e deixa ali. Aí eu sentei no carro, quando vi automático, eu falei: pastor, você dirigir carro automático não. Aí ele chegou, me deu uma aula de como era o carro automático. Falou tudo, depois disse: agora vá, dirija e vá. Foi assim que ele fez? Não. A instrução não ia me adiantar de nada, porque eu nunca havia dirigido. Ele sentou dentro do carro comigo, do meu lado, falou: aperta aí, coloca em tal ponto, vai acelerando devagar, vai vendo. Então o que aconteceu? Ele me fez viver uma experiência, e depois da experiência, ao mesmo tempo em que eu vivia ela, vinha a instrução. Irmãos, eu estou batendo nesse ponto para que você entenda que Deus quer marcar você com experiências com Ele, amém? A nossa alma precisa ser marcada com experiências com Deus. A nossa alma precisa de experiências com Deus. Por quê, pastor? Porque a vida já nos marca, irmão, e nos marca muitas vezes negativamente, com dores, com sofrimentos, e você carrega em sua alma memória de muitas dores e sofrimentos da vida. É ou não é? Mas quando Deus vem até você e te marca como um ferro em brasa, como experiência com Ele, isso tem um poder tão forte na tua alma, que esconde, bota lá para baixo a memória negativa que você tinha, e a força da experiência com Deus te ergue em uma fé extraordinária. É por isso que você precisa viver experiências contínuas com Deus. Fala para o seu irmão assim: o Senhor tem interesse em se revelar para você. Amém? Levante as mãos para o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, eu quero ter experiências contigo. Então primeiro é a experiência, para depois vir a instrução. Primeiro é você viver algo com Deus que marca a sua história. Onde estão aqueles que vão contar as histórias de Deus para as próximas gerações? Você vai ter histórias com Deus, irmão, e vai contar a sua história para as próximas gerações. Não porque você leu em alguma coisa, mas porque você vai viver algo extraordinário com Deus. E já está vivendo, amém? Já está vivendo, mas vai viver mais. Agora dá uma olhadinha no Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. É uma breve reflexão para a gente ser instigado a buscar mais ainda a face do Senhor. Salmo 103, versículo 7. Olha lá, ó. Deus fez os seus caminhos conhecidos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Pode deixar esse versículo aí. Aí tem 2 níveis de experiência nesse texto, irmão. E nos 2 níveis, tanto eu quanto você, somos convidados pelo Senhor a passar. O primeiro nível é o nível dos feitos, porque os feitos falam daquilo que Deus realiza e das suas mãos. Mas o segundo nível é o nível dos caminhos, e os caminhos falam de algo mais profundo, maior do que os feitos. É como que os feitos falam das mãos, os caminhos falam da face de Deus. É você conhecer a Deus só através do que Ele faz, os milagres, e você conhecer a Ele por quem Ele é. Você começar a mergulhar numa intimidade maior com Deus. Você quer isso para a sua vida? Amém?
Veja, quando você vai crescendo na experiência com Deus, tem que ser como Moisés. A primeira experiência de Moisés também foi dos feitos, foram das obras. Mas houve um momento em que Moisés falou assim: eu quero algo além das obras, eu quero algo além dos milagres, eu quero mais. E aí você vai ver no capítulo 33, descrever que Moisés diz ao Senhor: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu te peço, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória. E o Senhor pega Moisés, coloca na fenda da rocha, que é um símbolo profético de Cristo, e coloca Moisés ali, e Moisés vê a glória de Deus, quando Deus passa de relance, só como se fosse assim por trás, pelas costas. Mas a experiência cresceu, ela evoluiu, ela não ficou estacionada só no tempo dos milagres. Quando você não conhece a Deus, o Senhor usa os milagres como isca para te atrair. Quem foi atraído por um milagre aqui? Quando você não conhecia Jesus, né? Talvez você está aqui nessa noite e Jesus te trouxe aqui te pescando com um milagre. Mas quando você entende quem Deus é e que existe mais, os milagres são coisas simples e corriqueiras, irmão. Você quer mais, você quer o próprio Deus, você quer a revelação de quem Ele é. E tudo que eu e você vamos fazer aqui na terra, tudo que nós vamos realizar para Deus aqui, toda obra que você fizer para o Senhor aqui, para a sua família, para as suas conquistas pessoais também, depende do nível de revelação que você tem de Deus. Porque quanto mais revelação você tiver, mais sua alma vai ser livre. E quanto menos revelação de Deus tem, mais a sua alma é presa. Embora você tenha o nome no livro da vida, sua alma pode estar presa. Você sabia disso? O nome no livro da vida significa que você nasceu de novo, que você entregou a vida a Jesus, que você se converteu. Mas o processo de libertação e cura da sua alma, ele é contínuo. Então, nós temos como Moisés, ainda que nós comecemos nos feitos, a gente tem que partir para os caminhos. Fala para o seu irmão assim: tem mais de Deus para você. Fala aí para ele: tem mais de Deus para você. Então você tem que ter essa fome, por quê? Porque o Senhor, Ele quer marcar a tua memória. É por isso que Deus quer marcar a tua alma com experiências com Ele, irmão. Porque experiências geram memórias. Ó, experiências geram memórias. E se a memória e se a experiência ela é forte, ela gera uma memória forte, seja negativa ou positiva. Lembra de uma coisa aí agora na sua cabeça que aconteceu contigo na tua infância e te marcou negativamente. Não precisa nem de 5 segundos para você lembrar, você já lembrou. Porque a memória forte, ela lembra assim, seja positiva ou negativa. Se foi uma memória fraca, tipo, alguém chegou e derrubou seu geladinho no chão, a menos que aquele geladinho fosse muito importante para você, você não vai lembrar disso, irmão. Você lembrou só agora porque eu falei. Mas você nem lembrava mais disso que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque é uma memória negativa fraca. Satanás tenta marcar a tua alma com memórias negativas fortes para impedir você de ter um útero saudável para gestar os sonhos de Deus. A tua alma é como se fosse um útero. O teu espírito recebe um sonho, um projeto, uma ideia, um propósito de Deus, e isso tem que migrar, assim como um ovário, o óvulo migra do ovário pelas trompas para o útero. Os sonhos que Deus semeia no teu espírito tem que migrar para a tua alma. É por isso que Deus quer sarar a tua alma, amém? Porque tua alma não pode estar doente, e ela tem que estar marcada com experiências com Deus, e não com as dores e com os sofrimentos. Amém? Você está entendendo isso? Porque assim você vai ser testemunha, você vai poder testemunhar. E aí, nós vemos essas duas realidades. Os filhos de Israel conheciam apenas os feitos, porque eram os milagres do deserto. E Moisés, além dos feitos, ele quis algo a mais. Ele quis também os caminhos. Ele quis conhecer mais a Deus. Agora aqui para a gente finalizar e orar, eu quero mostrar para você uma realidade muito triste em Juízes capítulo 2, que é justamente do que acontece quando você não vive experiências com Deus. Quando você não tem experiências com Deus,
quando uma geração não tem vivências, experiências que marcaram ela com Deus. É uma situação muito triste que acontece aqui. Juízes, capítulo 2, deixa eu te dizer o versículo. Vou começar aqui no 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Observe que o povo serviu a Deus enquanto Josué estava vivo, enquanto o povo que era da geração de Josué ainda também estava vivo. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Ou seja, morreu Josué, morreu também toda a geração depois de Josué. Quem era esse povo? Eram as testemunhas oculares, que viram Deus fazer algo por Israel no deserto, que viram o maná caindo do céu todo dia, que viram o mar se abrir, que observaram Israel vencendo os inimigos, que viram aquele milagre que Moisés estava com as mãos levantadas, segurado de um lado por Arão e por Hur, e quando Moisés baixava a mão, lá no vale Israel perdia, mas se Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Todos esses milagres esse povo viu, todos esses milagres, e mais outros tantos que você sabe, a água saindo da rocha, as codornizes, a coluna de nuvem durante o dia protegendo do sol, a coluna de fogo durante a noite aquecendo e iluminando o caminho, a própria presença de Deus vivo no meio do povo. Toda essa geração morreu, foi congregada, ou seja, morreu. E após ela, versículo 10 continua: se levantou outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha que tristeza, irmão. Se levantou uma geração que não conhecia mais a Deus. Esta geração que não conhecia a Deus é uma geração que conhecia os feitos de Deus porque passaram, contaram, mas é uma geração que não experimentava mais Deus, que não conhecia mais Deus, que não tinha experiências com Deus, uma geração que não estava recebendo revelação de Deus. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Juízes, mas se você pegar por curiosidade para começar a ler hoje ainda, você vai ver quanta desgraça e miséria aconteceu na nação de Israel a partir daqui, porque uma geração se levantou que não conhecia mais ao Senhor e nem as suas obras que fizera a Israel. Lá pelo capítulo 19 há uma história terrível que acontece, de um estupro coletivo de uma mulher, por causa da violência de uma cidade. Filhos de Belial, homens maus, homens malignos. E foi tão terrível aquilo que a mulher morre. E depois o marido dela esquarteja. Pastor, que história triste. É para você ver o nível de violência que chega a uma nação quando uma geração não conhece mais ao Senhor. A mulher, depois de morta, é esquartejada e é mandado uma parte dela para cada canto de Israel, para dizer assim: nunca tal se viu em Israel fazer uma atrocidade dessa que fizeram com a minha esposa. E os homens se erguem, os homens de Deus se erguem e vão fazer justiça contra aquela cidade má, com filhos de Belial. Filhos de Belial é aquela expressão bíblica para homens muito, muito malignos. Malignos mesmo, né? Daqueles que faz o diabo ficar até com medo. A concorrência é tão grande, ele é tão maligno que até o diabo pensa que está ganhando de mim. Então, tudo isso, irmão, acontece a partir daqui.
Se você não viver experiências com Deus, como a tua família vai ser marcada pela glória de Deus? Se você não conhecer de verdade o Deus que você está dizendo que serve, como a tua geração vai continuar carregando a tocha desse avivamento? Não é apenas um problema da geração aqui de Josué, mas também uma falha da geração do próprio Josué, porque eles não conseguiram transmitir a tocha do avivamento para a próxima geração. Alguém já disse que Deus não é Deus de nova geração, mas é Deus de próxima geração. Por quê? Porque se fosse de nova, toda hora Deus ia ter que iniciar o projeto dele de novo. Porque falhou, então eu inicio de novo. Não, Ele quer continuidade. Fala para o seu irmão assim: Deus conta contigo para dar continuidade ao projeto dele na terra. Fala aí com ele, vai. Então, veja que peso isso aqui, irmão, terrível. É se levantar uma geração no meio do povo escolhido que não conhecia mais a Deus. Nós não estamos livres disso se nós, como igreja do Senhor, não estivermos sempre no lugar de renovação do nosso óleo com Deus. A gente não está livre disso nos nossos dias. De pessoas que seguram a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Que têm a Bíblia guardada na cabeça, mas não praticam ela. De pessoas que falam sobre Deus, mas não conhecem a Deus. O próprio Jó testemunha no livro de Jó, lá no capítulo 42, se eu não me engano, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É assim que Deus quer se mostrar para mim e para você. Ele quer se revelar para nós. Ele é um Deus de relacionamento, e Ele é um Deus que nos provoca. O Salmo 34:8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Ele fica provocando a gente, dizendo: vem provar, experimenta, prova, veja que eu sou bom. Deus está dizendo para você. Isso significa o quê? Provar, experimentar, é viver experiência com Deus, irmão. Não tenha medo de buscar experiências com Deus. Algumas pessoas ficam preocupadas, algumas igrejas às vezes ficam com medo. Medo de quê, pastor? Porque às vezes a pessoa pode, na imaturidade, ter uma experiência espiritual que ela não sabe, não entende. Irmão, mas os grandes avivamentos da história da igreja nunca foram parados por causa do exagero, mas por causa do controle. Não queira controlar aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Fala para o seu irmão assim, ó: perca o controle para o Espírito Santo. Fala aí para ele, vá. Se a gente ficar querendo controlar Deus, essa é uma palavra que eu já falei em alguns locais, e eu tenho carregado isso no meu coração nos últimos meses. Nós temos reduzido o Espírito Santo e a ação dele a ambientes controlados. Por quê? Num retiro, você se solta, se joga no chão, não liga para nada e quer ser tocado por Deus. Porque no retiro, que é um ambiente fechado, controlado, você está assim, mas você vem num culto aqui e você fica todo controladinho. E o Espírito Santo querendo te pegar aí por dentro, fazer algo na tua vida, e você preocupado com o Wesley que vai passar a bater na foto, e você preocupado com a câmera que pode estar te filmando. E essas coisas estão podando a ação de Deus na sua vida. Deus já poderia ter feito muito mais coisas na tua vida se você chegasse aqui e ficasse livre, despreocupado dessas coisas. Eu não estou falando contra as câmeras, nem contra a mídia, porque é importante. Mas você está entendendo que quando você chegar aqui, você não tem que ficar preocupado com a mídia e nem com as câmeras. Você tem que ficar preocupado em entregar o seu melhor para o Senhor e deixar que Ele faça algo na sua vida. Então, quando você vai nessa caminhada, nessa jornada, aí você vai ver o Senhor começando a se revelar mais e mais e mais e mais para você. Amém, irmãos? Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus. Precisamos continuar na dimensão da casa de fogo, amém, irmão?
Precisamos continuar nessa dimensão. E precisamos pedir a Deus que nos livre dessa realidade triste, dessa geração que, tendo tudo nas mãos, perdeu o principal, que era a essência da presença de Deus. Eu vou ler para vocês aqui, enquanto o Ministério de Louvor sobe, um texto de 1 Samuel, no capítulo 7, e diz assim, ó. O contexto aqui é quando a arca do Senhor é tomada. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus e foi levada para a terra dos filisteus, e lá permaneceu por 7 meses, se eu não me engano. E eles mandam essa arca de volta, porque a mão de Deus foi muito dura com os filisteus. Eles estavam querendo tomar a glória de Deus e eles não tinham nenhuma legalidade para fazer isso. E aí eles mandam de volta a arca. E quando a arca volta, ela está voltando, ela é colocada numa cidade chamada Kiriat Jearim. 1 Samuel capítulo 7 fala assim, ó. Então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor, trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Versículo 2 diz: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, até que chegaram a 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. O que significa isso? Significa que durante 20 anos o povo se acostumou a ter estrutura sem ter essência, a ter culto sem ter presença, porque a arca não estava lá. A arca estava na casa de Abinadab, mas no culto do tabernáculo tudo estava lá. Altar do sacrifício, ofertas entregues, levitas, adoradores. Mas a arca não estava mais lá, no lugar de adoração onde ela deveria estar. E passou 20 anos. É um pouco essa realidade. As pessoas se acostumam com estrutura, se acostumam com uma religiosidade e vão perdendo a essência das coisas que Deus quer. E a chamada do Espírito Santo para nós é como a nação de Israel aqui, depois de 20 anos. Alguns textos, a minha fala que lamentava, mas tem uma versão que fala suspirava. Então a nação de Israel suspirou, ou seja, sentiu saudade da presença de Deus. Aleluia.